Segundo a Organização Mundial de Saúde, é estimado que existam no Brasil cerca de 30 milhões de animais abandonados, entre 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Em cidades de grande porte, como Rio de Janeiro e São Paulo, para cada habitante há um cachorro. Destes, 10% estão nas ruas. No interior, em cidades menores, a realidade não é diferente. Em muitos casos, o número chega a 1/4 da população humana. Os cães são os melhores amigos do homem, mas e nós? O que somos deles? Há quem não saiba, mas este ano abandono é crime. Sou coordenadora de adoção do Grupo Garra, Grupo de Ação, Resgate e Reabilitação Animal, cujo tem o objetivo de resgatar e reabilitar animais que sofreram maus tratos, que são vítimas de preconceito ou que estão simplesmente vagando pelas ruas. O nosso grupo é um grupo muito forte, ele é muito respeitado, justamente por a gente nunca medir esforços para resgatar um animal e fazer de tudo por ele. A gente tem em média 120 animais sob nossa responsabilidade, entre cães, gatos e cavalos. O nosso diferencial é que os animais ficam nas nossas casas, os voluntários. Já os cavalos, eles ficam no Aras, no qual a gente paga a hospedagem mensal deles. Meu nome é Thaisa, sou diretora-geral da Associação Focinhos de Luz e nós trabalhamos retirando das ruas animais abandonados. Como nós somos pequenos, nós temos apenas 100 vagas, né? Que é o que nós podemos dar conta, tanto financeiramente quanto fisicamente, como cuidadores, veterinários, essas coisas. Então nós limitamos a um público-alvo, né? Que são idosos, mãezinhas, gestantes e filhotes. Ou a gente passa a ver, ou então animais que estejam em situação de risco de morte. Eu sou voluntária da ONG Focinhos de Luz desde 2012. Eu achava que eu precisava fazer alguma coisa pelo mundo, né? Porque a gente fica muito reclamando da vida dos governantes. E aí entendendo qual era o meu papel na sociedade, né? Como eu poderia contribuir. E procurei uma ONG, né, que realmente cuidasse de animais, porque entendo que eles é uma classe de ser vivo que não é assistida por todos nós, seres humanos, né, que tem muita carência, que tem muita discriminação. Um dia meu de voluntário é um dia de felicidade. Eu não venho doar, eu digo que eu venho receber amor, carinho, entendimento do que é a vida. E assim, é um dia de muita alegria, de muita felicidade. Apesar dos grandes esforços, é praticamente impossível para esses grupos darem conta da demanda. Segundo a SUIPA, no Rio de Janeiro, cerca de 40 animais, entre eles cães e gatos, são abandonados diariamente na cidade. De acordo com uma estatística da APASFA, Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, de 2008, esse número aumenta durante os meses de férias escolares. No período de dezembro a janeiro, a quantidade de animais abandonados cresce em média 1000%, com 50 denúncias diárias de abandono e maus tratos em todo o país. Durante o resto do ano, a média é de 5 por mês. As famílias viajam e não têm com quem deixar o animal, absurdamente preferindo abandoná-lo. Muitos desses animais ainda são filhotes, e a expectativa de vida deles na rua é de apenas 2 anos. Os animais, na verdade, chegam pra gente de várias formas. A maioria chega muito debilitado, outros nem tanto. Isso vai depender muito do tempo que eles ficam na rua, da forma que eles são abandonados, quanto tempo e muito mais também o local, né? Porque pode ser o atropelamento, maus tratos. Por isso que, de uma forma geral, o que a gente mais coloca dentro da proteção animal é a castração, a vacinação, né? A gente tem vários casos de abandono que são tristes, nem sempre, às vezes, a parte física, né? Às vezes a gente tem animais que emocionalmente sentem mais, porque são aqueles que às vezes têm 8, 9 anos dentro de uma casa e são abandonados. Esses a gente tem muitos animais que podem entrar em depressão. Isso é muito ruim para os animais, porque às vezes até é mais difícil a recuperação, até do que uma recuperação física. E a gente monitora muito, a gente recebe muito pedido diariamente. E não temos como atender a todos, porque se a gente for atender a todos, em uma semana a gente lota e em um mês a gente quebra. O que o governo faz ou do que ele não faz para ajudar?
Ele não faz nada, né? Ele faz assim uma mise-en-scène, uma campanha de vacina antirrábica, né? Que não é a vacina que protege. A vacina antirrábica vai na realidade proteger a população do animal raivoso, do animal doente. Não vai proteger o animal das doenças a que ele é suscetível. Com relação à castração, além de a gente evitar a apropriação de mais animais abandonados, ela vai evitar tumor de mama, infecção de útero. A gente sabe que se os animais forem castrados quanto antes, mais cedo, até os 6 meses, isso diminui em 5% a chance deles terem algum tipo de tumor de mama. Eu já tive um gato, se chamava Damon. Ele fugiu porque eu acabei protelando a castração dele. Ficou um pouco vazio, né? Sempre dá aquela sensação de vazio quando você tem um animalzinho em casa e ele foge, dá aquela tristeza. Como a gente não é ONG nem abrigo, a gente não resgata animais a pedido das pessoas, porque os animais ficam nas nossas casas. E a gente está super lotado e lotado de dívida, então não é assim que funciona. Claro que em alguns casos a gente tenta ajudar, a gente ajuda na divulgação, doa remédio, a gente faz o que pode. Mas não é assim, a gente não é um grupo de resgate particular. Desde sempre eu gostei muito de animais. Em 2011 eu conheci algumas pessoas, passamos a frequentar um local que tinha uns animais reunidos, né, como se fosse um depósito. E a partir daí a gente nutriu a ideia de ter o Focinho de Luz, criar uma organização, ter os animais em condições de qualidade de vida e poder buscar um lar para eles, né? Você sozinho, você é limitado, né? E quando você se reúne, realmente forma um grupo, você tem muito mais força, é o que a gente tem acreditado. São muitos bichos que precisam de ajuda, então o lar temporário é importante justamente para poder dar uma oportunidade para o animal, né? Porque antes dele ir para o lar definitivo, ele precisa de algumas coisas, né? Vacina, vermífugo, então o ideal é que ele seja adotado já bem de saúde, para não ter problema com a família. Então esse período é um período importante para o desenvolvimento do animal e para a saúde. E pra gente também, né? Porque é super um aprendizado, assim. Cada bicho te ensina um pouquinho. Se não tivessem os lares temporários, a gente não conseguiria ajudar nem 1/10 do que a gente ajuda. São realizadas nossas campanhas de adoção, nós não chamamos de feiras, são campanhas. São realizadas no Parque dos Patinhos da Lagoa, do segundo sábado do mês. Só vai para a feirinha número de animais compatíveis com o número de transporte, pessoas que se habilitaram a fazer transporte, e os voluntários que ficariam também na feira para segurar os animais. Bom, o motivo de eu estar adotando mais um animal, a cadelinha ali, é porque eu sempre quis ter um cachorro, e eu já tive um, mas faleceu pouco tempo agora, que era um pitbull. Esse é o Klaus. Eu, certo dia, estava indo para o trabalho, ele não é muito quieto, né? Estava indo para o trabalho, passei numa banca que eu tenho costume de comprar tridents, essas coisas, e tinham vários gatinhos. Aí, próximo à própria banca em si, eu encontrei essa criaturazinha aqui, pentelha. Até comentei, brinquei com o cara da banca falando, tipo, pô, se eu pudesse levava para casa. E ele falou, aí eu acabei comentando com minha amiga durante o dia, e no final do dia eu e essa minha amiga fomos até lá procurar. Acabou que a gente não encontrou no lugar onde ele estava dentro já de uma, tipo como se fosse uma espécie de depósito. Ela foi quem o chamou, né? Ficou chamando ele até que ele veio. E basicamente foi assim que ele foi adotado, né? Ele foi achado na rua, e eu acabei gostando dele. Ele era mais calmo na época, né? A gente pode ver que ele não está tão calmo agora. Essa foi a história do Klaus. A gente encontrou ele na rua e eu resolvi pegar ele pra mim, né? E tá aqui comigo até hoje. O animal, ele sempre traz uma mudança na vida da gente. Como foi com o Damon, e quando ele fugiu, ele deixou um buraco, né? E o Klaus veio para preencher esse buraco, né, que ficou quando o outro foi embora. E é sempre bom. O animalzinho distrai, o carinho que
Ele traz... O adotante tem que ir interessado no animal, ele passa por uma entrevista, ele passa por uma triagem no qual a gente vê se o animal se adequa à vida do adotante, se ele tem condições de arcar com uma boa ração, se ele tem condições de dar atenção para o animal, se ele está realmente procurando um animal para adotar por amor ou é por raça, ou é por status. Esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é tirar das ruas e mudar a vida do animal para melhor, com amor, com carinho, com uma boa ração e com respeito. Os animais mais adotáveis são os filhotes. Numa campanha a gente consegue praticamente doar todos os filhotes. Tudo isso sob o termo de responsabilidade, um contrato, um contato direto, porque não adianta a gente tirar da rua, a gente não ter controle e depois esse adotante passar o animal para o vizinho, para a avó e o animal voltar para a rua. Se você é maior de idade, levar a identidade, CPF, comprovante de residência, preenche um questionário, onde a gente faz uma entrevista para ver se ela tem o perfil que a gente espera do adotante do nosso animal. Porque para ser adotado tem que ser pelo menos as mesmas condições que nós damos. Menos não, menos eles ficam aqui com a gente, porque eles estão super bem. Nós acompanhamos durante 6 meses. No primeiro mês nós ligamos toda semana, foi quando a gente já identificou que os problemas ocorrem. E depois a gente liga uma vez por mês, a gente pede fotos. E se nós entendermos que tem alguma coisa diferente, a gente vai ao local visitar e se tiver que pegar o animal de volta, a gente pega. A gente tem um grande número de devolução quando há adoção de filhote. Né? Por exemplo, se nós doarmos 10 filhotes, pode contar que alguém vai voltar. Às vezes 4 meses depois. Porque as pessoas não entendem que o filhote é uma criança. Que igual a criança de humano, eles têm que ser educados. Né? Tem que ensinar eles a fazer o xixi, o cocô, a não destruir as coisas. São muito ativos, tem que gastar energia. E as pessoas não entendem isso. Agora, quando adota um adulto, muito difícil a devolução do adulto. O Jorge, o meu cachorro, ele mudou completamente a minha vida. Ele veio justamente para tentar mudar uma lacuna, né, que eu tinha na minha vida de ter esse convívio com um outro tipo de ser humano que eles ensinam tanto pra gente. Mesmo com várias organizações atuando no país, ainda existem muitos animais pelas ruas que precisam de ajuda. Caso se interesse por esse trabalho e queira ajudar, você pode se voluntariar a uma organização ou fazer doações de medicamentos, alimentos e até mesmo dar uma ajuda financeira. Para isso, entre em contato com alguma instituição da sua cidade e veja o que eles precisam. Sua ajuda pode tirar um peludinho das ruas. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Grupo de Ação de Resgate e Reabilitação Animal, o GARRA, e à Associação Focinhos de Luz. Denuncie maus tratos e abandono. Vá a uma delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. A denúncia é legitimada pelo artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 1998, Lei de Crimes Ambientais, e pelo artigo 164 do Código Penal. A lei prevê o abandono como deixar animais na rua ou com terceiros, desde que isso resulte em prejuízo. Importante ressaltar que isso se aplica a animais domésticos mais comuns, como cães, gatos e pássaros, e também cavalos que realizam trabalho de tração. Animais domesticados e criados em propriedades rurais também estão inclusos. A lei também se aplica para animais silvestres, porém estes possuem portarias e leis próprias, criadas pelo IBAMA. O artigo 164 do Código Penal prevê detenção de 15 dias a 6 meses para quem cometer o crime, ou multa. É importante levar com você uma cópia da lei, no caso, a Lei Federal 9.605, porque muitas autoridades não têm consciência que isso é crime. Leve também uma cópia do artigo 319 do Código Penal, caso a autoridade se recuse a abrir um boletim. Após a denúncia e o boletim aberto, não será você quem abrirá o processo judicial, e sim o Estado, este encarregado de tomar as devidas providências contra o denunciado. Abandono é crime e o animal é uma vida. Denuncie.